Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu vou apresentar para vocês um conteúdo fundamental para aquelas pessoas que estão aprendendo comigo e se preparando para gabaritar a redação do Enem. Vocês não estão entendendo. É um conteúdo precioso, é um diamante que eu vou dar para vocês. Então, fique ligado em todas as dicas que eu vou dar para vocês, porque vocês vão ter o privilégio de ter essas dicas em primeira mão. E vocês aplicando, depois eu quero que vocês me digam lá nos comentários o que, que vocês acharam, se vocês aplicaram algumas dessas dicas, o que, que vocês acharam, se ajudou. Com certeza vai ajudar vocês. Tá bom? Estão ligados? Eu sou Cíntia Messias, mestra em letras, professora de língua portuguesa e redação, e estou aqui hoje para ajudar você que está se preparando para gabaritar essa redação do Enem, que não tem nada de mistério. Não é difícil, é só seguir a estrutura. Mas para isso, você escreveu a redação e você tem que revisar. E aí eu vou te ajudar a discernir, a diferenciar três formas ótimas e três formas não muito boas para você revisar um conteúdo antes de passar limpo e entregar a sua redação para o fiscal do Enem ou para o fiscal do concurso. Vamos lá? Bom, gente, então vamos começar falando das três piores técnicas. Tem até aí o desenho da tristeza do desenho Divertidamente 2. Então, pessoal, eu vou começar com as piores, porque eu espero que vocês não se identifiquem com elas e vocês esperem eu falar das três melhores, que aí vocês com certeza vão ter a cereja do bolo, tá bom? A primeira técnica, que não é muito eficaz, é você reler o conteúdo. A curto prazo até pode funcionar, mas a longo prazo essa releitura não funciona para fixar conteúdos na memória. O que, que acontece? Você fica desestimulado, fica desconcentrado. Então, quando você já fez tudo que tem que fazer e vai reler o conteúdo, dependendo do tempo e dependendo da intensidade que você estudou, você já pode estar cansado, você pode estar desestimulado, qualquer coisa pode tirar a sua concentração. E aí, na hora de você reler, de você rever esse conteúdo, você não vai memorizar. Se você não vai memorizar, você não vai conseguir revisar direito esse conteúdo. Então, ela é uma técnica que muitas pessoas usam, acreditando ser boa. Ó, não é que ela seja péssima, horrível, mas assim, ela não é muito boa para o fim a que se destina. Qual é o fim? Escrever a redação do Enem ou dos concursos. Então, ó, essa primeira técnica aí, ó, faz isso não, tá? Você pode ficar desestimulado, pode ficar desconcentrado e aí perder uma oportunidade valiosa de tirar 1000 na redação. Vamos lá. Próximo, ler mapas mentais ou resumos de internet. Pessoal, muita gente faz isso, tá? Ler os mapas mentais, pegar resumo de internet. São atitudes de pessoas que são passivas. Lembra daquele último vídeo sobre como o cérebro aprende? Então, lembra que a leitura, somente ler, é 10% da apreensão do conteúdo? Então, pessoal, se vocês simplesmente lerem os mapas mentais, lerem os resumos, lerem os esquemas, o que está acontecendo com você? Você não está resolvendo os problemas, você não está vendo ali os elementos coesivos que realmente você tem que colocar para que você possa argumentar corretamente, argumentar a ponto de o corretor do Enem ou o corretor da redação do concurso que você estiver fazendo, ele, poxa vida, esse aí tem um argumento convincente. Então, toda vez que você apenas ler os mapas mentais, ler os resumos da internet, ler, como eu já falei anteriormente, você não vai criar as suas estratégias de estudo. Então, você vai ficar lendo, o que pode acontecer a mesma coisa com a técnica anterior, você pode ficar desestimulado, você pode realizar pseudo-leituras, você está achando que está lendo, mas não está lendo mais nada, você já está com outras coisas na cabeça. E aí você vai estar desperdiçando tempo precioso nesse ano de preparação, tá certo? Então, assim, lembre que você tem que combinar as estratégias, como eu falei no vídeo anterior, sobre como o cérebro aprende. Esse vídeo já está lá no canal do YouTube, tá? 10 minutinhos ponto português, só lembrando, tá aqui, ó.
As duas formas de falar comigo. Instagram, @10minutinhos.português ou YouTube, 10minutinhos.português. Vamos lá para a terceira estratégia, terceira técnica, que não é muito boa para você aprender o conteúdo e revisar a sua redação ou revisar o conteúdo que você estiver estudando. Fazer listas de exercícios de um só assunto. Pessoal, já pensou? Essa técnica ela é um pouquinho melhor do que as anteriores, ou vamos dizer assim, ela é a menos pior, porque, de certa forma, você está produzindo, você está escrevendo, você não está simplesmente recebendo o conteúdo, né? Essa técnica pode funcionar mais para memorização, tá? Isso aí não vou negar, tá? Só que você pode cair na armadilha do sobreaprendizado. O que é isso? Você está perdendo tempo com alguma coisa que você já aprendeu. E aí você pode deixar menos tempo para outros conteúdos que você ainda possa não ter aprendido, ou aqueles outros conteúdos que você possa realmente ter um pouco mais de dificuldade. E além disso, você pode correr o risco de ficar desestimulado. Ai, de novo, esse exercício. Vamos dizer que estejamos falando especificamente sobre um assunto gramatical. Aí você está lá no seu livro didático ou na sua apostila, fazendo lá 3, 4, 5 páginas de listas de exercícios nos quais você vai identificar qual é o advérbio, você vai identificar qual é o tempo verbal. Então, você vai estar fazendo exercícios de um só assunto. Então, vai ter uma hora que você vai dispersar. Tá? Não aguento mais ver determinado assunto. É interessante? É interessante. É para fazer? É para fazer. Mas não só sobre aquele assunto, tá? Daqui a pouco você vai ver mais dicas. E aí agora, as melhores técnicas. Já falamos das 3 piores. Ler o conteúdo, reler o conteúdo e fazer listas de exercícios de um só assunto. Mas agora eu vou falar para vocês as 3 melhores técnicas que na hora que você estiver redigindo, estiver produzindo a sua redação, você com certeza, utilizando uma dessas 3 técnicas ou de repente as 3 juntas, a chance de você tirar uma boa nota é muito melhor, tá? Então, assim, preste bem atenção nas coisas que eu vou falar, que eu tenho certeza que você, vai tirar nota 10, ou melhor, nota 1000. Bom, a última dica que eu havia dado para vocês, em relação às técnicas que são menos eficientes, seria fazer lista de exercícios. Mas, professora, a senhora está falando de novo fazer lista de exercício? Não, presta atenção. A anterior era para você fazer lista de exercícios de o mesmo assunto. 3, 4, 5 páginas só de aspectos gramaticais, por exemplo, de advérbio. Agora não. Agora eu estou falando para você intercalar vários assuntos numa mesma lista. Claro, você não vai pegar todas as 10 classes de palavras, mas você vai procurar listas de exercícios que falem sobre 4 ou 5 combinados, né? 4 ou 5 classes gramaticais. Então, você não vai pegar uma lista de 30 exercícios só de orações subordinadas. Você vai pegar uma lista que tenha orações subordinadas, figuras de linguagem, morfossintaxe e por aí vai. Então, isso vai fazer com que você retome os conteúdos que você viu até agora e vai exercitar mais um pouco de cada uma delas. E aí você vai ver que a hora vai passar mais rápido, você vai sentir que as suas horas de estudo foram muito mais produtivas e bem menos entediantes. Porque ao final da lista de exercícios, quando você perceber, você já retomou, você já revisou vários assuntos em, por exemplo, 2 horas, 3 horas. Ao invés de você ficar 2 horas, 3 horas só num determinado conteúdo gramatical ou só num tipo de tema de redação, não, hoje à tarde eu vou fazer só redação ligadas aos aspectos sociais, né? E aí você vai intercalar com tipos de redação, tipos de temáticas diferentes. Isso faz com que as sinapses do cérebro sejam mais rápidas, você se concentre mais e você fique menos entediado. Tenta lá e você me fala se deu certo.
Com certeza vai dar certo. Segunda técnica, segunda estratégia que faça com que você revise bem melhor o conteúdo e faça uma revisão assim, ó, nota 1000. Retomar a teoria quando necessário. Então, por exemplo, você está lá fazendo uma questão sobre verbos. E aí você, gente, não lembro mais. Você se depara com uma questão, por exemplo, para você identificar qual é o tipo de predicado na seguinte frase: Maria parece cansada. Aí você vai lá, bom, verbo parecer. Então é predicado verbal. Não, peraí. Mas o cansada se refere ao Maria também. Não, então é predicado nominal. Então, assim, peraí, eu não lembro. Então, você retoma a teoria. Primeiro, não é para retomar a teoria do tipo de predicado. É para retomar a teoria para você identificar o tipo de verbo. Se é verbo de ação, se é verbo nominal, é verbo nocional, né? Senão eu já estou falando a resposta, né? E verbo que indica fenômenos da natureza. Então, primeiro você tem que identificar qual é o tipo de verbo. Maria parece cansada. Aí você retoma e vê que o parece é verbo de ligação. Qual é o tipo de predicado no qual aparece numa determinada oração em que o verbo é de ligação? Ser, estar, parecer, ficar. Opa, parecer. Então, se temos um verbo de ligação e logo depois temos um adjetivo, porque cansada é adjetivo, pronto. Maria parece cansada, o tipo de predicado é predicado verbo nominal. Não ficou mais fácil assim? Então, retome a teoria somente quando necessário. Então, quando você estiver produzindo o seu texto, você não lembra dos elementos coesivos. Quais são os elementos coesivos? A que se refere determinado elemento coesivo? É de conclusão? É de justificativa? É de explicação? Então, retoma, volta lá nas conjunções para você dar uma relembrada. Aí sim você volta a escrever o seu texto. Tipo de período, período simples, período composto, tudo isso vai fazer com que você revise o seu texto. Escreva de uma forma melhor e revise o seu texto. E aí, temos agora a última técnica que vai fazer com que você alcance o sucesso no seu texto revisado, no seu texto redigido. Montar um esquema ou um mapa mental dos assuntos mais complexos. Peraí, eu já falei de mapa mental, mas eu falei naquela dica anterior para você ler mapas mentais. Ler mapas mentais é uma coisa. Você estará diante de um mapa mental, diante de uma imagem e simplesmente vai ler. Agora não, você vai produzir. Então temos aqui ao lado dois exemplos de esquemas ou mapas mentais, um referente à análise sintática, que é o que está acima. Então tudo começa com a oração. Então a oração, período simples, período composto, e aí vai descendo os níveis. Então você produzir o seu mapa mental e não simplesmente ir lá no Google e pedir um determinado mapa mental. Você vai produzir no seu caderno, você vai produzir o seu mapa mental na sua folha A4. E no caso de redação, vamos lá, falar sobre esqueleto de uma redação. Como é que é a estrutura do texto dissertativo argumentativo, que é aquele que você precisa saber de cor e salteado para que você realmente tenha condições de concorrer na aferição da sua nota diante do corretor do Enem. Então, você vai fazer um projeto de texto. Todos esses conteúdos nós vamos vendo aos poucos aqui na nossa página, ou no Instagram, ou no YouTube. Mas o que eu vou falar agora para vocês em relação à revisão desse conteúdo para que você aplique essa técnica com sabedoria. Então, você vai elaborar esse mapa mental dos conteúdos que você vem estudando. Peraí, mas aí você vai perder muito tempo. Você vai fazer esse esquema ou mapa mental quando precisar, quando aquele assunto for muito complexo. Por exemplo, o projeto de texto, ele se divide aí nessas 4 etapas.
Só que cada uma se ramifica em outras. Mas o básico do esqueleto da redação é parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e o último parágrafo da conclusão. Que dependendo de onde você está, para qual, vamos dizer assim, local você está se preparando, tem o parágrafo de conclusão, que é projeto de intervenção, ou é simplesmente um parágrafo no qual você vai concluir o seu texto. O projeto de intervenção, como eu acredito que vocês saibam, e se não souber, vocês vão aprender comigo, é aquele exigido para o Enem. Se não for para o Enem, se for para um outro tipo de concurso, no qual ele peça um outro tipo de estrutura de parágrafo de conclusão, aí é uma outra estrutura que você vai ver. Então, você montar o seu esquema, você montar o seu mapa mental é perfeito. Porque aí, lembra lá atrás, naquele vídeo que eu passei para vocês anteriormente, sobre como o cérebro aprende? A segunda técnica, a segunda estratégia de aprendizagem, que dá 80%, é o praticar. Então, você vai praticar muito, você vai escrever muita redação, você vai praticar muito, você vai praticar bastante a questão, por exemplo, de análise sintática. Você vai produzir as suas sentenças, as suas orações, para que você possa realmente analisar. Então, pessoal, a última técnica que vai garantir a sua aprovação no Enem ou nos concursos, em relação à língua portuguesa, em relação à redação, é essa. Você produzir o seu mapa mental, você produzir os seus esquemas. Isso daí vai fazer, realmente é um passo diferencial diante de outras pessoas que não fazem o mesmo. E aí, pessoal, vocês gostaram do conteúdo? Gostaram da aula? Espero que com certeza tenha ajudado vocês a terem um degrau acima, a subirem um degrau, para que vocês mirem na aprovação de vocês no Enem ou nos concursos. Então, continue aprendendo comigo, acompanhe a nossa página, acompanhe o nosso canal no YouTube, e aí você vai continuar aprendendo de forma divertida, de forma diferenciada, e eu vou ficar muito feliz em saber futuramente que vocês foram aprovados graças às minhas aulas. Vem comigo?